Você trabalhou antes de julho de 1994, você pode ter dinheiro para receber de volta do INSS e não sabe. Além desses valores que você pode receber do INSS, se você recebe algum benefício previdenciário, há a possibilidade de aumentar o valor do seu benefício mensal para até R$7.000. Quer entender melhor do que eu estou falando? Vem aqui para a tela do meu computador que eu vou te explicar em detalhes. Vejamos, aqui nós estamos. Um aposentado entrou com uma ação pedindo a revisão do seu benefício previdenciário pelo seguinte: o INSS, desde 1994, tem concedido os benefícios previdenciários descartando parte das contribuições que foram pagas pelos trabalhadores. Qual é o resultado disso? A pessoa teria direito a um benefício maior, entretanto, como o INSS descarta parte das contribuições, ou seja, não inclui no cálculo para obter o resultado final do valor do benefício, acaba prejudicando milhares de trabalhadores. Isso, na prática, significa um verdadeiro confisco das contribuições que foram pagas pelos trabalhadores para ter direito, no futuro, a uma aposentadoria, por exemplo. Por conta disso, um aposentado, ao perceber que o INSS não fez os cálculos para a concessão do seu benefício previdenciário da forma correta, ajuizou uma ação e eu vou te mostrar agora os argumentos que esse aposentado utilizou, que você também pode utilizar para ver o valor do seu benefício aumentar para até o teto do INSS, bem como a possibilidade de receber aqueles valores atrasados que o INSS deixou de te pagar. Vamos ver os argumentos que esse aposentado utilizou para fazer com que o caso dele se tornasse a maior ação de revisão de benefícios previdenciários. Diz ele, a parte autora, que é o aposentado, é titular, ou seja, ele é dono de um benefício pago pela Previdência Social, ou seja, pago pelo INSS, tendo em vista que ele é do regime geral de Previdência Social, conforme comprova a documentação que ele anexou nesse processo, e diz ele, cabe ressaltar que o cálculo do benefício foi efetuado de acordo com a Lei número 9.876 de 99, ou seja, com base na média das 80% maiores contribuições. Para que vocês compreendam, essa Lei 9876, ela criou uma regra de transição, porque nós temos a regra permanente, conforme vocês perceberão na sequência, que está lá no artigo 29, inciso 1 e 2, da Lei 8.213 de 91. Dependendo do caso, a regra permanente, chamada pelos juristas de regra definitiva, ela pode ser bem mais vantajosa. E no final eu explico exatamente o que esse aposentado quer. Mas nesse caso, foi utilizado aqui no cálculo do benefício dele o que estipula essa lei, a 9876. Ocorre que no presente caso foi aplicada a regra de transição. Isso que eu acabei de explicar para vocês. A regra de transição está no artigo 3º da Lei 9876 de 99. E o período básico de cálculo teve início não no início do período contributivo. Ou seja, o INSS utilizou aqui um período que não é aquele que de fato começa lá no início da vida laboral, de quando esse cara começou a contribuir para a Previdência Social. Como demanda, como manda aqui o artigo 29 da Lei 8.213 de 91. Se for mais vantajosa, deveria aplicar
essa regra no caso da pessoa. Mas sim, diz ele, no período contributivo após julho de 1994. O que está acontecendo? Essa pessoa ela começou a trabalhar lá na década de 70, 1970, vai se aposentar e o INSS diz o seguinte: olha, eu vou considerar para efetuar o cálculo de concessão do seu benefício previdenciário apenas aquilo que você pagou após julho de 1994. Isso é ou não é prejudicial ao trabalhador? E aquilo que eu paguei antes de julho de 1994, como fica? O governo vai confiscar? Vai se apropriar indevidamente desses valores que eu paguei? É exatamente isso que está acontecendo no caso da revisão da vida toda. Por isso que você deve pleitear esse benefício. E quando eu digo que você pode aumentar, majorar o valor do seu benefício para até o teto do INSS, que apenas de forma exemplificativa, hoje, no momento em que eu gravo o vídeo para vocês, está em R$ 7.078,22. Pessoas que estão recebendo apenas um salário mínimo, R$ 1.212, na verdade, têm direito de receber mais de R$ 7.000. Por isso que é importante que vocês compreendam com profundidade esse tema. Vamos continuar. A regra aplicada no caso foi a regra de transição, aquela da Lei 9876, lembram-se? Entretanto, como se comprovará a seguir, a aplicação da regra atual vigente no momento da concessão do benefício. Qual que era a regra que estava vigente quando da concessão desse benefício? Aquela regra mais vantajosa lá do artigo 29 da Lei 8.213, que é a regra chamada de permanente ou regra definitiva, conforme preferirem. Pois bem, no caso dessa pessoa aqui, a regra que estava vigente quando foi concedido o seu benefício previdenciário ia resultar em quê, gente? Olha o que ele diz: importará em um valor melhor. Ou seja, um valor maior. Eu vou receber mais se aplicar a regra que estava vigente no momento da concessão da aposentadoria. É isso que ele está pedindo. E, portanto, deve ser norteador do cálculo no presente caso. Se a regra a ser aplicada vai importar em um valor maior da minha aposentadoria, é essa regra que eu quero, em homenagem ao princípio do direito ao melhor benefício. Isso é um princípio do direito previdenciário. Inclusive, se o servidor do INSS estiver te atendendo e ele perceber que o benefício que você está solicitando vai importar em um valor menor, ele tem por obrigação legal e funcional de lhe orientar e dizer o seguinte: olha, senhor, senhora, o senhor deve escolher o outro benefício que o valor é maior. Isso chama-se princípio do direito ao melhor benefício. É o caso aqui dessa hipótese. Hipótese não, é um caso real, né? Está no Supremo Tribunal Federal. Logo, como a renda mensal inicial, acompanhem comigo, a renda mensal inicial deveria ser maior, o valor atualmente pago também está em desacordo com o efetivamente devido. Causando o que, gente? Prejuízo para a parte autora, prejuízo para esse aposentado. E devendo ser revisado o benefício, olha aqui, revisão, devendo ser revisado o benefício, vejamos mais detalhes sobre o direito ao melhor benefício. Vamos ver o que diz esse direito ao melhor benefício? Do novo salário de benefício da regra de transição prevista no artigo 3º da Lei 9876. Com a publicação da Lei 9876, de 28 de 11 de 99, verificou-se uma grande modificação na fórmula de cálculo dos salários de benefícios, dos benefícios previdenciários. Salienta-se que a fórmula básica não sofreu modificação. A RMI, que significa renda mensal inicial, é igual ao salário de benefício vezes o coeficiente de cálculo. Entretanto,
Como foi alterada a apuração do salário de benefício, o resultado prático passou por grandes mudanças. Vejamos a redação atual no tocante ao salário de benefício, conforme a Lei 8.213 de 91, com a redação dada pela Lei 9876 de 99. O artigo 29 diz o seguinte: o salário de benefício consiste 1. Para os benefícios de que tratam as alíneas B, E e C do inciso 1 do artigo 18, na apuração média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a 80% de todo o período contributivo multiplicada pelo fator previdenciário. Para os benefícios de que tratam as alíneas A, D, E e H do inciso 1 do artigo 18, na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo. O período básico de cálculo dos benefícios sofreu, portanto, um alongamento significativo de 36 meses para toda a vida contributiva do segurado. Entretanto, como a regra nova causaria mudança brusca para todos os segurados, a Lei 9876 de 99 previu uma regra de transição a ser aplicada somente àqueles que tinham ingressado no regime geral de previdência social, leia-se INSS, antes de 99. Por quê? É exatamente isso que diz o artigo 3º da Lei 9876 de 99. Permitam que eu leia a redação do dispositivo para vocês, o qual está assim redigido: para o segurado filiado à Previdência Social até o dia anterior à data de publicação desta lei, que vier a cumprir as condições exigidas, ou seja, preencher os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários, no cálculo do salário de benefício será considerada a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo, somente a partir de julho de 1994. O restante perde, o INSS confisca. No caso em análise, entretanto, verifica-se que o cálculo baseado na regra atual, vigente no momento da concessão do benefício, importará, ou seja, resultará em renda superior do que aquela baseada na regra de transição. E aqui eu vou encerrar para continuarmos no próximo vídeo a partir daqui, mas eu vou te explicar isso. O que o aposentado está dizendo? Olha, aquela regra que estava em vigência no momento da concessão do meu benefício previdenciário, ela é mais vantajosa. Ela vai resultar em um valor maior da minha aposentadoria. E é essa regra que eu quero. E ele pode fazer isso, gente? Pode, porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu, por meio de um recurso extraordinário, de que o aposentado ou pensionista ele pode optar, ou seja, ele pode escolher entre uma regra e outra quando a que ele escolher for mais vantajosa, resultar em um valor maior do seu benefício previdenciário. Perfeito? Todo mundo compreendeu até aqui? E na próxima aula eu explico mais para vocês sobre esse tema. Repercuta abaixo nos comentários se você conseguiu entender o que eu te expliquei. Bem como, verifique se você já é inscrito em nosso canal. Caso contrário, inscreva-se agora, ative o sininho das notificações, a fim de que você seja avisado todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes, como é o caso do tema que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixa o seu like, o seu joinha, para o YouTube entender
que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, especialmente no Facebook e no WhatsApp, tá? A fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação.